Salve, salve, turminha, beleza? E aí, vamos lá? Turminha, para a gente encerrar com chave de ouro, a cereja do bolo desse assunto aí tão espinhoso, né? Mas tão importante, que cai tanto, né? Que aparece tanto, que sempre tá caindo. Parte de mol aí, ó, para encerrar esse assunto com chave de ouro, só falta a gente falar, definir o que é o tal do volume molar. Então, até agora a gente trabalhou com massa, com peso, né? Com quantidade. E agora a gente vai trabalhar com o volume molar, o volume de um mol. Como assim, professor? Tudo isso, pessoal, tudo isso graças a esse fera aqui, ó. O tal do Amedeo Avogadro, italiano, né? Aquele italianão que eu já falei dele para vocês, que vocês conhecem ele lá pela constante de Avogadro, né? 6 vezes 10 é 23. Mas ele, moçada, ele nem criou aquela constante, tá? Esse nome foi dado em homenagem a ele, o nome de constante de Avogadro. O que ele fez de importante mesmo é perceber isso daqui quando ninguém tinha percebido ainda. Ele percebeu isso aqui 50 anos antes do Dalton usar fraldas, turminha. Esse cara aqui era um visionário, só foram entender ele 100 anos depois que ele já tinha morrido. E ele falou assim: "Ah, eu percebi uma coisa. Volumes iguais de gases, qualquer que seja o gás, qualquer gás. Pode pegar o gás atmosférico aí, o ar que você respira. Se ele estiver na mesma temperatura, na mesma pressão, eu tenho a mesma quantidade de moléculas lá dentro. Volumes iguais de gases quaisquer, estando nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém a mesma quantidade de moléculas. Pessoal, não é a mesma quantidade de átomos, não é a mesma quantidade de gramas, é a quantidade de moléculas, moçada. Na época, ele praticamente inventou esse termo aqui, tá? Não existia essa noção ainda, nem Dalton tinha percebido essas coisas ainda. Então, moçadinha, olha só, eu tenho volumes iguais aqui, tá bom? Eu tenho volumes iguais aqui. Não importa qual é o gás, importa que o volume é igual, tem o mesmo volume. Então não importa se aqui eu tenho gás nitrogênio, aqui eu tenho gás ozônio, 3. Aqui eu tenho metano. Percebam que são moléculas com atomicidade diferente, né? São moléculas que têm números de átomos totalmente diferentes, né? Aqui cada molécula tem 2 átomos de nitrogênio, no ozônio cada molécula tem 3 átomos de oxigênio, no metano cada molécula tem 4 átomos de hidrogênio e 1 de carbono. Não importa. Tanto não importa que, olha só, pode até ser um gás nobre aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o hélio, o gás hélio, que é só um átomo, né? É um, é um átomo, um gás monoatômico, né? Moçada, olha só. Não importa qual gás seja, basta ele estar no estado gasoso, tá? Basta ele estar no estado gasoso, que se eu tiver iguais volumes, e se esses volumes todos estiverem na mesma condição de pressão e temperatura, se eles estiverem todos na mesma pressão e na mesma temperatura, eu tenho o mesmo número de moléculas aqui dentro, pessoal. Isso vai um pouco fora de tudo que eu venho falando para vocês, né? Ah, pensa que é um limão, pensa que é um melão, pensa que é uma melancia. Aqui não, moçada. Aqui não importa o tamanho do átomo, da molécula, quantos átomos tem em cada molécula. Não importa se é pesado, se é leve. Importa que se estiver na mesma temperatura e na mesma pressão, a quantidade de moléculas dentro do recipiente daquele volume é igual. Iguais volumes têm igual quantidade de moléculas. Aí, como assim, professor? Como é possível isso? Vocês têm que lembrar, turminha, que existe aqui uma atração e uma repulsão entre essas moléculas, né? Então, apesar de eu saber que o ozônio é O3, apesar de eu saber que o nitrogênio é N2, apesar de eu saber que o metano é CH4, e apesar de eu saber que o hélio é só hélio mesmo, porque ele é um gás nobre, um gás snob, moçadinha, quando a molécula está formada, ela se comporta como uma partícula, como se fosse uma partícula só, tá? Então, independente de qual é a molécula, ela vai se comportar como sendo uma partícula só, vai ter atração, vai ter repulsão, vai ter calor, vai ter agitação aqui dentro.
aquela tromba a tromba de moléculas, moçada. No final eu vou ter uma pressão e uma certa temperatura. Naquele certo volume vai caber uma certa quantidade de moléculas numa mesma pressão e temperatura, tá bom, moçada? Então é isso, ó. Volumes iguais, mesma quantidade de moléculas. Pessoal, isso daqui é o filé, é o creme, é a nata da química, entender isso daqui, tá bom? Vocês chegaram no topo do Everest. Lá em cima vocês vão ganhar a faixa preta de química, porque isso aqui é a cereja do bolo, tá, moçada? Então, ó, se eu tenho volumes iguais, eu tenho número de moléculas iguais. O número de moléculas vai ser igual, moçada. Eu coloquei mais um aqui. Então, se o volume é igual e a temperatura e a pressão é a mesma, o número de moléculas é o mesmo. Ou seja, moçada, se o número de moléculas é o mesmo, se eu tiver uma dúzia de moléculas, eu tenho uma dúzia de moléculas em qualquer recipiente. Se eu tiver 1 mol, eu tenho 1 mol. Daí vem a ideia aí, moçadinha, de volume molar. O que é o volume molar? É o volume ocupado por 1 mol. Se volumes iguais têm quantidades iguais, qual é o volume ocupado por 1 mol de gás? De 1 mol de moléculas desse gás? Bom, moçadinha, o volume molar varia com a pressão e com a temperatura, tá bom? Depende da pressão e da temperatura. Qual é o espaço que ocupa 1 mol de uma molécula no estado gasoso? Da substância no estado gasoso? Depende, porque depende do calor, depende do estado de agitação, da pressão lá dentro. Então, dependendo da temperatura e da pressão, o volume de 1 mol vai variar. Mas se eu tiver nas condições normais de temperatura e pressão, o que é a condição normal de temperatura e pressão, moçada? CNTP, grava isso daí, ó. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 atmosfera de pressão, 0 graus Celsius de temperatura. 0 graus Celsius também chamado de 273 Kelvin. Turminha, o volume molar na CNTP é esse número mágico aqui que você vai tatuar no braço para nunca esquecer. Do lado do número de mol lá, a quantidade aqui ó, é 22,4 litros. Então, se eu tenho um volume de 22,4 litros, eu tenho um número de mol igual a 1 mol. Eu tenho 1 mol em 22,4 litros se tiver 1 atm e 0 graus Celsius. Professor, e se tiver a temperatura ambiente? A temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Mantendo a pressão em 1 atm, nas condições ambientes, o volume molar é aproximadamente 24,5 litros, pessoal. Então, olha só, aumentou a temperatura, aumentou um pouquinho o volume de 1 mol, tá vendo? Daqui para cá aumentou a temperatura. O aumento da temperatura causa um aumento do volume molar. Por quê? Porque expande, né? Os átomos, as moléculas, elas têm mais energia, têm mais estado de agitação, mais temperatura, então elas ocupam um volume maior, elas têm mais choques, elas precisam de mais espaço, têm mais energia. Mas é isso, turminha, grava principalmente esse número aqui, ó. 1 mol é igual a 22,4 litros. Beleza? Esse é o volume molar. Em que condições? Condições normais de temperatura e pressão. O que quer dizer isso? 1 atm de pressão, 0 graus Celsius de temperatura, 273 Kelvin. Belezinha, turminha? Conceito muito importante. Resumo aí então, moçada. Resumo é, na condição normal de temperatura e pressão, 25 graus Celsius, não, 25 graus Celsius, temperatura ambiente, 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, a 1 atm, 1 mol equivale a 22,4 litros. Se eu tenho 22,4 litros, eu tenho 1 mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho 22,4 litros. É isso, turminha. Chique demais, né? Então, ó, se eu perguntar para vocês aí, ó, perguntinha, vamos lá. Se eu perguntar para vocês aí, ó, qual que é o volume ocupado por 3 mols de gás carbônico? Uai, vamos lá, vamos descobrir. Então vamos lembrar, moçada. 1 mol na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. E 3 mols? 3 mols é um outro certo volume. Então esse outro certo volume
é 3 vezes 22,4 dividido por 1. Então eu tenho aí que o resultado é 67,2 litros. Então, moçada, 3 mols de gás carbônico ocupam 67,2 litros. Cada mol ocupa 22,4 na CNTP, né? Agora, e se eu perguntasse qual o volume ocupado por 3 mols de gás oxigênio? Moçada, o resultado vai ser exatamente o mesmo, porque 1 mol de oxigênio também ocupa 22,4 litros. Então, 3 mols, 3 vezes esse volume, 3 vezes 22,4, 67,2 litros, moçada. Então, essa questão aí vale para qualquer situação, para qualquer molécula, qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. Qualquer gás nas condições idênticas de temperatura e pressão ocupa o mesmo volume. A mesma quantidade de moléculas ocupa o mesmo volume. Se eu tiver meio mol na CNTP, eu vou ter 11,2 litros. E aí por diante, moçadinha. Tranquilo, né? Só para a gente ficar mais esperto, então, ó. Se eu pegar, então, um certo volume de gás metano aqui, ó. Então, questão B. Eu tenho um certo volume de gás metano, 44,8 litros desse gás. Imagina que está num recipiente, né? Bem grande. Ignorando a massa do recipiente, óbvio, né? Na CNTP, né? Sempre. Se não for CNTP, ele tem que falar qual que é o volume molar. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, qual é a massa obtida de gás metano? Moçadinha, na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Mas eu tenho 44,8 litros, então eu tenho N mols. Quantos mols eu tenho? N então vai ser 44,8 dividido por 22,4, que é igual a 2 mols. Turminha, 2 mols de metano, mas ele não quer saber o número de mols. Eu sei então que nesse certo volume aí de 44,8 litros, eu tenho 2 mols de metano. Mas qual que é a massa? Ele quer saber a massa. Uai, moçada, qual que é a massa molar do metano? Massa molar do metano, CH4, vai ser o quê? 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, e 1 vezes a massa do carbono, que é 12. Então é 4 mais 12, 12 mais 4, 14, 16. Então a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Beleza, turma? Ah, então, ó, 1 mol pesa 16 gramas. E se eu tiver 2 mols, vai ter uma outra massa. A massa aí vai ser igual a 32 gramas. Então, resposta: esse certo volume de gás metano possui 2 mols de metano, logo o peso dele é de 32 gramas de metano. Chique, turminha. Mais um exemplinho? Olha essa questão aqui, moçadinha. Questão modelo Enem, hein? Admita então que 563 litros de CO2, gás carbônico, podem apagar o incêndio de uma sala. Um extintor contém 4,4 kg de gás carbônico. Vamos lá, então. Então, dentro do extintor, vem 4,4 kg de gás carbônico. Massa aí, 4.400 gramas de CO2. Admita condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Bom, ele está dizendo que 563 litros é o necessário para apagar o volume de uma sala pegando fogo, um incêndio em uma sala. Mas você tem um extintor em massa de 4.400 gramas, 4,4 quilos. Basicamente, moçada, ele quer saber quanto que 4.400 quilos consegue apagar. Primeira coisa que você tem que converter é massa para volume. Como que você faz para converter massa para volume? Usa o volume molar, converte massa para volume.
Como assim, professor? Olha só, moçadinha. Qual que é a massa molar do gás carbônico? A massa molar do gás carbônico é 12 gramas do carbono mais 2 vezes 16 gramas do oxigênio, né? 12 gramas mais 32, 44 gramas por mol. Então, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol pesa 44 gramas. Mas quanto que você tem? Você tem 4.400 gramas. Quantos mols você tem no extintor de 4.400 gramas? Você tem 4.400 dividido por 44, moçada. Você tem 100 mols. Você tem 100 mols, moçada. Então agora você já sabe quantos mols você tem num extintor de 4 kg. Qual que é o volume? Então imagina, a hora que você abrir o extintor de incêndio, aquela massa que está presa lá dentro, ela vai ejetar um volume de gás carbônico bem grande, né? Então está comprimido o gás carbônico dentro do extintor, mas você sabe a massa ali dentro. A hora que ele ejeta, moçada, ele vai ejetar 100 mols de gás carbônico. Pô, você sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros. Se ele ejetar 100 mols, quantos litros? Qual o volume que ele vai ejetar? O volume que ele vai ejetar vai ser 100 vezes 22,4. Vai ser 2240, 2.240 litros, pessoal. Então, um extintor de incêndio consegue ejetar esse volume de gás carbônico. Beleza? Aí ele deu pra gente, ó, uma sala. Então, ó, uma sala você precisa de 560 litros para apagar o incêndio. Quantos litros você tem? 2.240. Quantas salas você vai conseguir apagar? X. X é igual a 2.240 dividido por 560. X é igual? X é igual a 4. Então, você consegue apagar o incêndio em 4 salas. Olha só então, moçada, que exercício bacana para a gente entender e refletir, né? Certinho? Então, ó, aqui na questão, alternativa D, 4 salas. Belezinha, turma? A gente vai fazendo mais exercício e vai entendendo, mas o conceito é só esse agora. Bora trabalhar, né, turma? Beijo, até já, fui!